Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. No episódio de hoje, vamos revisitar alguns papos sobre tecnologia, inovação e as transformações na sociedade e no futuro do habitar. A inteligência artificial já é uma realidade e cada vez mais nossas casas e o nosso dia a dia é inundado por novas tecnologias, seja por comando de voz ou outros serviços de automação. A relação entre humanos e máquinas foi o tema da nossa conversa com João Paulo Alqueres, fundador da Yara Digital. E aqui vão entrando outros elementos, né? Acho que a gente falou um pouquinho do lado de alguns benefícios, de como funciona, mas agora a gente passa a ter mais dados, né? Eu não estou informando mais as minhas informações, como o meu endereço, o meu CPF, dados do cartão, que a gente usa muito na internet, mas a minha voz, ela se tornou um dado. A minha rotina do café da manhã se tornou um dado. Quais são os pontos éticos aqui? Quais são os pontos de privacidade, de segurança? Acho que essa é uma parte muito importante para a gente discutir, que sempre vem nas conversas, né? Então, como garante essa segurança e quais são os desafios? Eu acho que primeiro a gente precisa garantir que o dispositivo está conversando com você. Né? A gente não tem aqueles artifícios que a gente consegue ter no celular, que é digital, impressão da retina, mas a gente tem outros artifícios que a gente consegue reconhecer nos assistentes de voz, que é a sua identidade, a sua impressão digital da sua voz, que já é utilizado para poder fazer configuração dentro da Alexa, então essa tecnologia já está disponível. A gente tem algumas componentes de autenticação em 2 fatores, que a Alexa envia uma mensagem, ou a tecnologia de voz envia uma mensagem para o seu celular, para garantir que é você mesmo que está usando. Então tem alguns componentes para poder fazer isso. Por quê? Porque o risco que a gente encara aí é das nossas informações, na medida em que a gente começa a delegar mais para a tecnologia, para ela entrar e ter um papel na nossa vida mais conectado, que a gente não consiga se dissociar dela, ela fazer, ela agir é, no seu, ela agir no seu nome, né? Então fazer pedidos sem você solicitar, ela tomar conclusões, enviar propaganda para você sem você solicitar. Então esse é o limite ético, é quando a tecnologia ela deixa de ser reativa e passa a ser proativa. Então precisa ter um cuidado para como tratar essa proatividade e com quem compartilhar esses dados. E felizmente a gente vê essas grandes corporações caminhando para protocolos abertos de comunicação entre elas. Então não tem nada que é proprietário. Essa tecnologia não está sendo construída em cima de protocolos proprietários, e sim está se havendo um esforço. Existe uma coisa chamada Open Voice Network, que a Amazon é signatária. Está se havendo um esforço para se ter protocolos abertos, que dá muito mais transparência para isso. Então, existe sim essa preocupação, e vale sempre falar sobre isso quando a gente está conversando sobre a Alexa, né? A Alexa não salva o que você fala, enfim, ela tem uma tecnologia de enviar o texto, a transcrição do texto do que você fala para a Amazon. Então não existe esse compartilhamento com outros usuários da informação do que você fala. Existe um cuidado muito grande com isso, e existe um cuidado muito grande também de adotar esses padrões abertos, sabe? Para dar transparência nisso. João, por algumas vezes aqui no Habitability eu gosto de trazer o exemplo da minha mãe. Minha mãe tem 75 anos. Para ela nem o conceito de internet nem faz sentido para ela, mas agora ela tá usando o WhatsApp, por exemplo. Mas a voz para ela é uma coisa muito natural. E aqui é um ponto importante, de novo, né? Eu acho que tem esse meio termo da pessoa que entende um pouco mais de tecnologia, mas a voz como instrumento de comunicação, ela é muito orgânica, né? Pode perceber o tanto que a gente passou a usar o áudio, né? E no caso da minha mãe, o áudio para ela é muito importante. Assim como o áudio também é importante para o meu sobrinho de quase 2 anos, que já está começando a falar e ele se comunica. Então, olha que interessante, né? Apesar de ter essa figura do sobrinho que o João falou que vai desaparecer, a voz em si ela é algo muito natural, é uma comunicação muito natural. Isso é muito legal. Então, você que está nos ouvindo e se preocupando um pouquinho com esse ponto, acho que é também uma questão
de evolução. João, estou gostando muito desse papo. Eu acho que tem um fascínio, né, um pouco da ficção, mas quando a gente vai trazendo para a nossa conversa, a gente percebe que é o dia a dia, né? A casa conectada, ela é já uma realidade. Bom, mais um ponto sobre tecnologia, daqui a pouquinho falar um pouco mais sobre comportamento, sobre o humano. A gente já falou aqui no Habitability sobre as cidades inteligentes, né? No início você descreveu essa conexão da casa com o meu device, com o meu celular, e a gente já falou sobre cidades inteligentes. A gente está falando aqui também de uma evolução, assim, essa casa conectada que está entendendo a minha rotina, ela vai conversar com a cidade, né, com outros edifícios. Como que funciona agora quando a gente vai um pouquinho para fora do portão? É um organismo, né? Um organismo vivo. Do mesmo jeito que você tem a cidade inteligente, que consegue identificar quais são as demandas específicas dos lugares específicos, quem alimenta essas informações são as casas inteligentes. Então, a gente está falando, por exemplo, de seguro de saúde, a gente está falando de seguro de propriedade, de detectar algum problema com segurança da casa, com segurança de áreas específicas da cidade. Isso tudo se interconecta no sentido em que a propriedade, o apartamento, a casa inteligente, ela consegue compartilhar essas informações para poder usar tecnologia, serviços, energia, né, serviços de utilities e facilities, água, luz, gás, de forma mais inteligente e conseguir trocar essa informação com a cidade. Então, a conexão é total entre um e outro. A gente ainda não está tão avançado nessa conexão. Por enquanto, ainda são dois paradigmas que não têm uma conversa assim, prática, né? Mas o desenho da tecnologia é feito para que um consiga alimentar o outro e a propriedade se conecte na cidade de forma que a gente não vá sentir. Como o metaverso afeta a vida, os negócios e a dinâmica de empresas da construção, arquitetura, engenharia e design? O Fábio Tadeu Araújo, CEO da Brain Inteligência Estratégica, conversou conosco sobre esse assunto, explicando o conceito e as possibilidades para uma vida online, que estará cada vez mais misturada com o mundo físico. Que é o mundo da construção, né? No mundo da construção em si, além do assunto já ser discutido por esses motivos que você trouxe, né? Por movimentos importantes e sair um pouquinho da bolha, o que a gente já tem de discussões que nos levam para algo prático, né? Dentro da construção, o metaverso, que nível que está de discussão? E aí já olhando um pouquinho para o impacto que ele pode ter, né? Que ele pode ter nas relações, na própria indústria e por aí vai. Passetti, ele está no nível de bebê e recém-nascido no mundo da construção, né? Recém-nascido. Mas com um grau de interesse muito grande. É como se o teu melhor amigo tivesse tido um filho e os vários outros amigos não sabiam que era legal ter filho. Tá todo mundo lá ao redor do teu bebezinho que acabou de nascer. Nossa, como é que é? Qual a experiência? Perguntando tudo sobre ele. Eu estou fazendo isso, então tá dessa maneira. Tem algumas experiências, a MRV é uma que já está com o stand no metaverso, por exemplo, e se relacionando com clientes no metaverso, com avatares no metaverso. Um dos avatares mais famosos do mundo é o da Magalu, né? Ela tem uma penetração bem grande, não é do mercado da construção e imobiliário, mas para ver como já existe. Então, primeira parte da pergunta, está engatinhando, é um bebê. Mas ele tem uma possibilidade de grandes mudanças. A primeira eu vou pegar uma palavra que você falou, design. Nós na Brain já fizemos processos de estudos qualitativos com utilização de avatares com pessoas de diferentes locais para fazer pesquisa sobre um determinado produto. Em que sentido? O design daquele produto, a planta, a fachada, os aspectos de lazer, os aspectos de paisagismo, etc. Né? Porque você tem as plataformas que permitem você fazer esse acesso. Então, uma das maneiras que eu acredito que o mercado de construção pode ser muito beneficiado, na interação, na construção
de ambientes em que os teus consumidores possam se relacionar entre si e com os teus próprios avatares, na tua comunidade, na tua cidade virtual, né, no teu mundo virtual, e você vai se aprofundando nesse relacionamento e compreendendo como é que eles podem melhorar a tua construção de maneira contínua. Remetendo àquilo que eu falei, que um fator chave da ideia do metaverso é você ser um ator do processo. Então, as empresas que querem ter sucesso nisso são aquelas que vão dar mais possibilidade deste relacionamento com o seu usuário sendo um ator. Quanto mais ele for ativo nesse relacionamento e menos passivo no relacionamento, maior a probabilidade de sucesso do avatar dele manter-se no teu espaço. É quase como se você estivesse num shopping center e você tem a tua loja competindo pela atenção com todas as outras lojas. E você tem aspectos que fazem o visitante passar mais tempo na tua loja do que nos concorrentes. Pode ser a beleza, o cheirinho da loja, a disposição dos itens, a educação das pessoas que estão lá dentro, dos atendentes e por aí vai. Então a maneira que você constrói visualmente o teu ambiente, como você se relaciona com o avatar dos outros, entre outros aspectos, tenderá a fazer com que você possa construir estas relações. Então isso é, por exemplo, em design. Um outro aspecto, que é onde eu vejo em que há o maior interesse das empresas de mercado imobiliário. Venda. Como eu crio ambientes virtuais para vender imóvel? Entendendo que, eventualmente, eu vou superar a ideia da realidade aumentada, superar a ideia do imóvel em que o sujeito entra num site e gira as fotos, que já é uma evolução brutal em relação ao que tinha antes, aquele 360, ou mergulhar na planta, e aí dentro da planta eu faço uma navegação para ter algo mais imersivo, né? Então, isso é uma mudança para tentar fazer com que o cliente tenha uma experiência de consumo melhor dentro do metaverso do que ele tem hoje entrando atrás da tela de um computador ou de um celular. Mas não apenas isso. E isso, eventualmente, teria o ganho de fazer ele ficar mais tempo com você do que com os concorrentes, eventualmente diminuir o custo de produção e, na melhor das hipóteses, eliminar a necessidade de ter que fazer um plantão de vendas caríssimo que vai ter que ser derrubado depois. Você tem que fazer um apartamento decorado, custa, né? E depois de um tempo você tem que derrubar para construir em cima daquilo. Então você tem diferentes benefícios. E ainda por cima, tentar vender para essa pessoa efetivamente. Né? Sair do chatbox da vida para você poder ter um avatarzinho criando. E outra coisa que pode acontecer que você não consegue fazer hoje: a personalização virtual. Isso é maravilhoso, porque dentro do metaverso é muito mais rápido da empresa conseguir construir ambientes que vão ser personalizados ao perfil do usuário. Você viu que conversamos sobre comandos de voz para automação das nossas casas, sobre metaverso, uma tecnologia que oferece novas experiências para o usuário. E para que tudo isso funcione bem, uma boa conexão de internet é fundamental. Eu conversei sobre esse assunto e sobre as novas possibilidades com a internet 5G e os impactos nos negócios, no consumo e no comportamento com José Palazzi, diretor sênior de vendas da Qualcomm. 5G, há quanto tempo, né, a gente vem falando sobre o 5G, discutindo, entendendo um pouco mais sobre a tecnologia, e agora é realidade, né? Várias capitais brasileiras já estão recebendo, testando a tecnologia, começou por Brasília e temos um cronograma aí para se espalhar por todo o Brasil. Conta pra gente assim, o que é de fato o 5G, por que é tão importante discuti-lo nesse momento? Claro, que excelente pergunta, obrigado. 5G é a tecnologia móvel de quinta geração. É o novo padrão que sucede às redes 1G, 2G, 3G, 4G,
porém ele é concebido para conectar praticamente tudo e todos, incluindo máquinas, objetos e dispositivos, enquanto as gerações anteriores não eram. Foram originalmente concebidas para conexão de voz. Essa tecnologia sem fio 5G, ela diferencia porque ela dá melhor velocidade de dados, ou seja, mais gigabits por segundo. Ela permite que dezenas ou centenas ou milhares, desculpa, de elementos sejam conectados simultaneamente, enquanto as gerações anteriores tinham certa limitação. E ela tem uma latência muito menor, que é do momento que você solicita uma coisa, um jogo, que você precisa que algo esteja disponível, e essa informação esteja de fato disponível para você. Isso tudo se traduz, no final das contas, ou seja, o que interessa no final das contas, é que isso traz uma nova experiência para o usuário. Ou seja, mais uniforme, com maior desempenho, maior eficiência, e ela permite que novas aplicações, novos casos de uso, novos negócios sejam oriundos em função dessa disponibilidade do recurso que outrora ele não existia. Nós gostamos de dizer que o 5G é a fibra sem fio, uma vez que você tem as velocidades e os benefícios da fibra ótica em algo que você pode transportar no bolso, no teu wearable, no teu smartwatch, no seu óculos de realidade aumentada estendida, no seu dispositivo dentro de um caminhão sendo transportado que você tem que localizar e, ao mesmo tempo, você tem que saber qual é o comportamento, se está esquentando demais lá dentro, se está esfriando, se a trepidação é muito grande. Então, existe uma quantidade interessante, eu creio, de novos casos de uso que só são possíveis graças à existência dessa tecnologia. É muito interessante que todos os exemplos que você deu aqui, eles remetem, eles vão além da experiência, né, ou da velocidade, tem muito a ver com eficiência, tem um impacto no produto, tem um impacto em indústrias, você trouxe o agronegócio, por exemplo. Quando você começa a falar das luminárias, remete a outros episódios que a gente já tratou aqui sobre cidades inteligentes, né, mobilidade, casas conectadas, tem uma relação direta da maneira como a gente lida com as cidades, com a casa como um todo. Eu queria falar um pouquinho sobre a parte de IoT, Internet das Coisas. Um dos nossos episódios, episódio 5, a gente falou do conceito de casas conectadas. E aqui tem uma transformação muito importante também, né? Como que você enxerga o impacto que essa dinâmica do 5G traz para as casas conectadas, né? Essa nossa relação com os dispositivos, com uma casa inteligente, o que que muda? Qual que é o impacto que tem nesse nosso dia a dia? Eu diria que são duas vertentes de impacto, que são, respectivamente, segurança e conforto. Deixa eu desenvolver um pouquinho em cima disso para você. Tá claro para você que hoje o IoT residencial, ele traz conforto de uma maneira geral, uma vez que você tem um assistente de voz que faz coisas por você ou que te facilita a vida na tomada de ações. E penso estar claro também para você e para os que estão nos ouvindo e nos assistindo, que a segurança é outro aspecto fundamental que justifica o IoT. As câmeras de segurança, ou coisas tais, ou sensores que vão me dizer que algo está acontecendo na minha casa, eu estando ou não estando na minha casa. Ah, Hoje nós já temos diversos elementos disponíveis que podem ser agregados em volta de um assistente de voz, ou em volta de um sistema de alarme residencial, ou que em volta de um aparelho de TV, que dão funcionalidades adicionais as mais diversas. Eu particularmente gosto muito do conforto que me dá na minha casa ter as minhas lâmpadas que eu ligo com comando de voz, sensores que eu tenho nas minhas portas que me dizem se elas foram abertas, ou ainda o próprio assistente de voz, como eu disse, que é o hub da minha casa. Eu não vivo sem ele. Mas uma coisa nós temos que concordar, ainda hoje, a instalação desses dispositivos requer um pouco de experiência e conhecimento técnico para fazer com que esses dispositivos sejam reconhecidos dentro da rede Wi-Fi da minha casa e dentro desse universo em volta desse assistente de voz. Nós acreditamos que a tecnologia 5G ela vai trazer transparência na instalação e no uso desses devices, porque graças à segurança da rede 5G, a boa performance dela, a baixa latência que eu já citei, e essa possibilidade de ter muitos elementos simultâneos,
nós acreditamos que os dispositivos vão ser conectados diretamente à nuvem, sem a necessidade de um elemento intermediário. Isso significa que aquela câmera que eu instalei na minha casa há 6 meses atrás, que eu tive que configurar na rede Wi-Fi, muito provavelmente a próxima versão dessa câmera que eu instalar vai ser uma câmera que eu vou simplesmente ligar ela numa tomadinha na parede e ela já vai sair funcionando, porque ela já vai se conectar diretamente a uma rede 5G que tem a performance tão boa quanto o Wi-Fi, muito menor latência que a rede Wi-Fi, mas o benefício de me dar a velocidade que eu preciso, e eu mesmo tendo o meu assistente de voz na minha casa, e eu usando o meu assistente de voz para controlar esse recurso, muito provavelmente esse assistente de voz agora vai falar diretamente com a nuvem, também pelo 5G, assim como a câmera também fala diretamente com o 5G, e eu creio que pessoas muito menos habilitadas tecnicamente, não por falta de conhecimento, mas por falta de tempo, por falta do real interesse nos bits and bytes de como aquela câmera funciona, as pessoas vão querer ligar isso aí funcionando. Elas vão tomar um grande proveito de ter esses dispositivos no bom e velho conceito do plug and play. E eu diria até plug, play and forget, porque é aquela funcionalidade que você ligou, colocou para funcionar e esqueceu. Então, finalizando, eu digo, 5G vai trazer transparência ao IoT residencial, de modo que usuários menos tecnicamente habilitados possam fazer uso. As transformações proporcionadas pela tecnologia criam diversas oportunidades. Isso ficou muito claro em todos os episódios que a gente acompanhou nessa série do Habitability. Assim, é preciso estar preparado para essas mudanças no mundo físico, digital e social. Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company, professor extraordinário da Cesar School e presidente do Conselho do Porto Digital, falou conosco sobre os desafios do Brasil para essa transformação. Uma conversa que eu gosto muito, que mistura não só tecnologia, mas também muito do humano e do comportamental. Ô Silvio, eu acho que está muito dado aqui o desafio, né? Eu acho que quando a gente contextualiza a inovação, os desafios que existem aqui, educação no centro. E agora, para terminar, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre... Eu não gosto de usar o termo revolução, porque revolução, enfim, mas a gente está às vésperas de muita coisa que vai acontecer ainda a partir da tecnologia, né? Computação quântica, que a gente ainda nem sentiu o potencial dessa tecnologia. Já falamos muito sobre 5G, tem várias outras em discussão. Você mencionou o mundo digital. Para dar um pouco da dimensão da urgência dessa nossa conversa, o que você destacaria aí para os próximos anos, os grandes marcos de transformação a partir da tecnologia, que só vai, de certa forma, agravar um pouquinho essa conversa e acelerar essa urgência? Agrava a conversa, acelera a urgência, mas cria um mundo inteiro de oportunidades. Se a gente se prepara para isso, é um mundo para a gente ir para lá. Vamos falar de duas coisas aqui. Tem um estudo que começou a ser feito no começo da década passada, em 2012 aproximadamente, que olha para o trabalho como sendo padrões de comportamento humano, aprendizado de máquina e robótica. Esse trabalho é um trabalho extremamente interessante, feito por pesquisadores de múltiplas universidades do mundo, replicado aqui no Brasil pela FGV, no Rio, pela Universidade de Brasília, em Brasília. E esse trabalho mostra basicamente o seguinte: por causa dos processos de informatização e automação, combinados por baixo com inteligência artificial e por cima com dados que são providos pelas próprias pessoas trabalhando, o impacto desses processos de informatização e automação no trabalho vai ser, no caso do Brasil, o deslocamento de 15% da força de trabalho nos próximos 15 anos, medindo a partir de 2020. 2020 a 2035, 15% da força de trabalho do Brasil será deslocada. O que isso significa? O que significa que deslocamento? Não é que não se precisará de gente, mas no lugar onde tinha uma pessoa montando rodas no carro, vai precisar de um programador para o robô que monta a roda. Sai o montador de roda, entra o programador do robô que monta a roda. Porque essa montagem é mais precisa, mais rápida, mais segura, mais um bocado de coisa. Isso exige levantar a barra de competências e habilidades do capital humano naquele mesmo ponto. Ele continua sendo necessário, no mesmo ponto, mas fazer uma coisa completamente diferente. Isso, quando não, ele é completamente deslocado. O que isso implica?
Isso implica na necessidade, nesses próximos 15 anos, da gente reeducar do ponto de vista de fundamentos e retreinar do ponto de vista de processos e métodos de fabricação de coisas, por exemplo, e de operação de ferramentas e instrumentos em escritórios, a gente retreinar e reeducar 15% da força de trabalho brasileira. Esse é um problema agora, tá certo? E não estamos falando de novas oportunidades. Isso já está acontecendo agora. Mas vamos falar também de novas oportunidades. 5G vai criar um conjunto de oportunidades globais de negócios, tanto modificando o que existe, quanto criando novas oportunidades e destruindo coisas que existem hoje e não vão ser necessárias depois. Daqui a 15 anos também, em 2035, a expectativa é que o impacto de 5G na economia global seja 13,5 trilhões de dólares por ano. Isso é 11 vezes o PIB do Brasil. Imagine o tamanho dessa mudança. Imagine o conjunto de oportunidades. Isso muda o que é indústria, o que é serviços, o que é sinal de trânsito no meio da rua, o que é ser um motorista de caminhão, de ônibus ou de táxi. Isso muda tanta coisa ao nosso redor e cria tantas novas oportunidades que é quase impossível a gente descrever, mesmo que esse podcast fosse durar 2 dias. Mas isso quer dizer o seguinte, tem um mundo inteiro de coisas para a gente aproveitar se a gente entender quais são os problemas, quais são as oportunidades, quais são as competências, o saber, quais são as habilidades, o saber fazer, que é preciso que pessoas, grupos e empresas, e em certos casos regiões inteiras de negócios como o Porto Digital, estados como Pernambuco, países como o Brasil, tenham que ter e olhar estrategicamente para criar as condições de ter nesse período de tempo. Vamos deslocar 15% do capital humano. Ao mesmo tempo, vai se abrir uma economia, olhando só para 5G, vai se abrir uma economia de 13,5 trilhões de dólares por ano. Olhando a dinheiro de hoje, são quase 80 trilhões de reais por ano. Isso é tanta oportunidade que a gente deveria estar ensimesmado no momento de não estar fazendo alguma coisa na classe país, como estratégia de nação, para estar perseguindo alguma coisa do ponto de vista de oportunidades, de objetivos, de meta, nesse espaço empreendedor que se abre agora. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa junção de episódios que a gente reuniu aqui para vocês, né, dessa nossa série especial. É claro que muitos outros ficaram de fora porque tem muita coisa legal. E fica o convite para que você acompanhe todos esses papos na íntegra, que maratone os nossos episódios pelo YouTube ou no seu agregador de áudio favorito. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba.